Hoje eu quero fazer um vídeo aqui com a caixa acústica NS10, uma caixa que foi feita para o mercado residencial e com o tempo ela passou a ser utilizada pelo mercado profissional em estúdios. Essa caixa tem uma característica analítica, ela consegue mostrar problemas em faixas de música, então ela acabou, por essas características, sendo adotada nesse meio de estúdio. Não é uma referência tonal a NS10, como muita gente acredita. Ela, justamente por não ser uma referência tonal, que ela tem essa capacidade de ser analítica, de denunciar problemas que possam acontecer em faixas. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, com essa caixa, porém o Twitter dela não estava funcionando. Agora eu vou conseguir fazer o vídeo de maneira completa. Eu fiz o levantamento de impedância da caixa acústica sem o Twitter. Agora o Twitter está operando, então eu vou poder refazer esse vídeo com esse complemento de informação. Para isso eu vou usar aqui o software DATS com o hardware. O hardware está aqui atrás. Então esse hardware aqui é o DATS V2 e ele consegue gerar um sweep e ele consegue medir a impedância da caixa em cada uma frequência desse sweep. Então fica muito fácil da gente medir a curva de impedância da caixa acústica. Também já tem outros vídeos mostrando como a gente pode fazer para medir a impedância, ou seja, a curva de impedância de uma caixa acústica, sem precisar do DATS. E é um recurso, é um método muito preciso, assim como o DATS. Então procure nos meus vídeos, que vai encontrar medição de impedância de caixa acústica. A impedância nos dá uma visão, um panorama de como a caixa se comporta, né? Principalmente na parte dos graves. Esse complemento que eu vou fazer agora é só para a gente ver mais ou menos como é que a impedância se comporta para os agudos dessa caixa, já que antes não tinha. Então eu vou mandar aqui gerar o sweep, impedância sweep. Então agora a gente vai ter um gráfico de 20 Hz a 20 kHz. Eu poderia colocar menos aqui, a partir de 1 Hz, mas a gente não precisa, na verdade. Vamos pegar aqui de 20 Hz a 20 kHz, já está ótimo. Então gerando aqui, impedância sweep. Então está aqui o nosso gráfico de impedância. A gente vê que o gráfico inicia em 20 Hz com 6,9 ohms, 7 ohms praticamente. E a gente tem um pico de impedância aqui nos 90 Hz. Esse pico de impedância aqui, digamos que é o F3 da caixa. Então essa caixa provavelmente tem o 90 Hz a menos 3 dB, ou seja, o 100 Hz, o 120 Hz toca a 0 dB e o 90 Hz já tem uma perda de 3 dB. 3 dB é a metade da pressão sonora, metade da intensidade. Depois a impedância vem aqui para 7 ohms em 200 Hz. A gente tem aqui um alívio da impedância, então o woofer está subindo a impedância, tá? E o crossover do Twitter começa a sua condução, ele começa a baixar a impedância e começa a desviar o sinal para o Twitter. Então aí a impedância começa a baixar de novo, tá? Então provavelmente o corte dessa caixa acústica é em 1000 Hz, 1044 Hz. A gente tem aqui 19 ohms de impedância. Então o alto-falante, aqui o woofer, está com a impedância alta e o crossover do Twitter está com a impedância alta. Então logo depois o crossover do Twitter começa a passar mais sinal para o Twitter e a impedância vai caindo. Eu vou desligar a fase aqui. Pronto. Então a impedância vai caindo e a gente tem aqui em 7 kHz uma impedância de 5,7 ohms. Depois em 10 kHz já começa a subir, 5,9, e finaliza aqui em 7,62 ohms. Então essa aqui é a impedância da caixa, como ela se comporta. Então antes eu não tinha essa informação aqui, ó, porque o Twitter estava desligado. Agora eu começo a ter. É importante a gente conhecer a curva de impedância da caixa, porque ela nos revela como a caixa se comporta, como ela está de saúde, digamos assim. Eu não poderia ter
aqui impedâncias extremamente baixas, tá? Então, por exemplo, uma impedância extremamente baixa aqui indicaria o tweeter em curto. Então eu já tenho outros vídeos mostrando como é que a gente faz para levantar essa impedância. É muito importante levantar a impedância nas nossas caixas acústicas. Existem métodos bem fáceis, sem precisar do DATS, tá? Precisa de recursos simples para conseguir fazer isso aqui. Pelo menos a gente tem que fazer na região dos graves, tá? Depois fica meio complicado porque a frequência subindo, os nossos multímetros não conseguem medir direito, então aí o teste, a medição fica invalidada, certo? Então aqui a gente vê como é a impedância dessa caixa, como é o comportamento, e a gente tem aí então essa informação a mais nesse banco de dados aqui, que é o motivo do meu canal, salvar essas informações antes que essas coisas desapareçam. Então essas caixas aqui, muitas delas já estão com problemas no Twitter. Eu já tenho um vídeo também explicando como é que eu consertei esse Twitter aqui, um detalhezinho bem simples, na cordoalha e a bobina. Então foi bem fácil de resolver, com paciência, sem ansiedade. Claro, a gente tem que estar tranquilo para fazer esse tipo de reparo, porque são coisas bem delicadas, a gente precisa ter uma ferramenta para conseguir enxergar, uma lupa, alguma coisa assim, e aí a gente consegue, tá? Sem equipamento correto, sem um microscópio ou alguma coisa assim, uma lupa boa, a gente não vai conseguir, vai acabar estragando tudo, vai acabar ferrando tudo e não vai conseguir consertar ali aquela pontinha de fio que rebentou. Então é isso aí, sobre a NS10, eu ainda vou fazer umas demonstrações de áudio com ela, agora que ela está funcionando. Um abraço.